Talvez alguns irmãos não sabem dizer por que a Bíblia fala em 2 reis. Josafá, um rei, e Acabe, também rei. Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. Depois da morte de Salomão, houve uma divisão, uma guerra civil. E então o reino foi dividido. A capital de Israel passou a ser Samaria, e Jerusalém, a capital de Judá. Então Josafá era rei de Judá e Acabe, rei de Israel. E Ramote de Gileade pertencia a Israel. Pertencia a Israel. E se pertencia, foi porque Israel perdeu. Quando um crente perde, ou é porque Deus está lhe provando, ou é porque ele está errado com Deus. Ele está usando o Salmo primeiro ao contrário. Vamos ler o Salmo primeiro ao contrário? Mal-aventurado é o varão que anda segundo o conselho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, se detém no caminho dos pecadores. Pois não tem prazer na lei do Senhor, e não medita nela de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada no deserto, e que não dá o fruto na estação própria. Suas folhas caem, e tudo quanto ele faz não prospera. Porque se ele faz ao contrário, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ele pode não ser rico, mas abençoado ele será. Abençoado ele será. Diz a história que Ananias, o que batizou Paulo, era rico. Eu já li uma história dizendo que ele era um homem rico.
Já Pedro era pobre e era o principal pregador, um homem pobre, mas não aquele pobre pedinte. Eu ouvi o pastor Moabel, pastor da Assembleia de Deus, já idoso. Você encontra ele no YouTube, falando sobre o irmão Branham. Ele disse que o irmão Branham era o pobre que o pobre chamava de pobre na sua infância. Vocês conhecem a história? Ele ia com uma jaqueta porque não tinha roupa, ia para a escola, né? Aquelas escolas tinha aquecedor, né? Por que você está com essa blusa, Billy? É porque eu estou com frio. Ah, é? Fica mais perto do aquecedor. Aí ele tinha que ir para o aquecedor, né? Já estava quente. Ia perto do aquecedor. Ele ficava quase que numa sauna lá, suportando aquilo, sabe? Era o pobre que o pobre chamava de pobre, sem pedir nada, nunca pediu um centavo. Eles podem falar da doutrina, mal da nossa doutrina, que é a doutrina verdadeira, mas de comportamento do profeta de Deus, se tivesse mal, estaria na internet, sabe? Se tivesse um mau comportamento. Moabel disse assim: para de falar de William Branham. Vocês, com toda a tecnologia que vocês têm hoje, eu achei que ele ia falar que não fazem 10%. Ele falou: vocês não fazem 1% do que ele fez, sem tecnologia. Inclusive, eu estava dizendo para a irmã Leonora, o irmão Felipe deu uma interrogada nela. Ele almoçou essa semana na casa deles, trabalhando. E ele interrogou ela, passou por muitas denominações. Eu vinha dizendo que o irmão Branham mandou gravar os seus cultos, porque o anjo mandou ele gravar os cultos. O anjo veio a ele e disse: Deus mandou que você grave as mensagens que você pregar. E quando ele começou a pregar, se fosse todas gravadas, tinha mais, mas há 1.200 mensagens gravadas, a pedido do anjo do Senhor. Tanto que essas mensagens estão em mais de 100 países hoje. Onde tem um eleito, as literaturas entram. Se entram para salvar, se não tiver, entra para condenar. Porque muitos serão condenados porque ouviram e não creram. Está entendendo? O que tem pregador que tem as literaturas na mão e prega, são bem quistos, mas não revela de quem é, está cheio do mundo hoje. Está cheio, porque são mensagens especiais, são simples, na verdade. São simples, mas é o maná que desceu do céu. Glória a Deus. E nós não estamos interessados em ganhar Tupã para Jesus. Estamos aqui para pregar para os eleitos. Os eleitos. Eu estou até admirando essa igreja que está desse jeito hoje. Tanta gente enchendo. Eu fiz essa igreja para caber o campo todo.
Se vir um campo todo já não cabe mais. Mas estou admirando, porque estamos no tempo das pessoas, ir embora, não de vir. Estamos nos tempos finais mesmo. Finais. A irmã Adriana me mandou uma mensagem que o Demétrio mandou para ela. Um pedaço de um cometa aí, do meteoro, caiu ali, assiste, Chateaubriand, ali perto do Paraná. Tremeu a terra, sabe? Um baita rabão de fogo assim. E você sabe que as previsões para o nosso planeta não são boas, né? E a previsão de Deus é pior ainda. Vi um pedacinho de cometa caindo. Quando a Bíblia fala as estrelas cairão do céu, é isso aí, Como a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. Mateus 24, a partir do versículo 29. Isso é só um ensaio, está entendendo? É só um ensaio do que estará acontecendo. Mas nós estamos cientes disso, né? O escape nosso é para cima. Glória a Deus. É para cima. Você viu? Duas bestas se encontraram. Em dois sentidos, né? No sentido popular, besta, o que é? No sentido bíblico, besta é poder. Duas bestas se encontraram recentemente. Está até lá hoje, está lá ainda. O Papa dos Estados Unidos. Será que ainda está lá ainda? A besta de Apocalipse 13, do 1 ao 10. E a besta de Apocalipse 13, do 11 ao 15. O povo não sabe disso. Cadê que o seminário ensina isso? Eles não sabem disso. Porque a besta de Apocalipse 13, do 1 ao 10, é Roma. É a mulher montada sobre a besta. É a igreja católica. A mulher que João viu em Apocalipse 17 montada sobre a besta. A mesma besta que João viu em Apocalipse 13, João viu a mulher montada sobre ela. A mulher é igreja. Você sabe que mulher significa igreja. E a besta de Apocalipse 13, 11 é os Estados Unidos. 2 chifres como de um cordeiro, mas falava como dragão. E é os Estados Unidos que vai elaborar o Concílio Mundial, que vai elaborar, porque a nação mais religiosa do planeta é os Estados Unidos. Por isso que tem 2 chifres como de um cordeiro, representando poder político e religioso. E vai fazer com que o mundo todo adore a primeira besta, que a ferida mortal foi curada. Porque a imagem da besta, eu já vi tanta baboseira, gente. Eu li um negócio uma vez que é um robô que vai conquistar o mundo todo. Imagem da besta não é um homem, é um sistema. É um sistema que vai surgir com a união das igrejas. E a base para a união é a doutrina trina, a doutrina da Trindade. É que vai unir as igrejas. É a doutrina da Trindade que faz das denominações filhas da Igreja Católica. Um padre, gente, o irmão Paulo foi lá levar o Rodrigo, cabeleireiro de Birigui,
mostrar para o Rodrigo, ó, você vai ouvir da boca do padre, não é da minha não. Disfarçar estudante de teologia e for lá em Birigui. Irmão Paulo disse assim: seu padre, nós somos estudantes de teologia, nós temos algumas perguntas para fazer para o senhor. Pois não, irmãos. Pois não. É verdade que a doutrina da Trindade teve como mentora a Igreja Católica? Sim. Foi nós que tivemos essa luz, irmão. Desse jeito. Estou aumentando nada. Nós tivemos essa luz. Essa luz é diferente da luz de Pedro, da luz de Paulo. Está entendendo? Aí o irmão Paulinho disse assim: então por que vocês permitem as igrejas usar essa doutrina? Não é exclusiva de vocês? O batismo, trino. Ele colocou a mão no ombro do irmão Paulo e disse assim: deixa elas, irmãos, elas são nossas filhas. Filhas. E eu li um jornal, o Jornal do Vaticano. Estavam as igrejas que a Igreja Católica aceita o batismo delas. Várias igrejas. Deus é Amor, Assembleia de Deus, Adventista. Adventista é o que briga mais com ele, sabe? Por causa do sábado. Mas come no mesmo prato. Está entendendo? Vai entrar. E o Adventista quase chegou. Isso tem até as 7 eras da igreja. Mas não tem os mensageiros. Aquelas que saiu primeiro, luterana, presbiteriana, elas já assinaram com o Vaticano. Elas já assinaram com o Vaticano. Os membros nem sabem. As que saiu primeiro foram as que voltaram primeiro. E vai acontecer um concílio. Vai acontecer um concílio. É o assim diz o Senhor. Tá? Saiu da boca do profeta dessa era. Eu já pregava isso nos tempos primórdios da sua mensagem. Não é agora não. E esse concílio vai ser a imagem da besta. A imagem. Por isso que a imagem vai falar. Falar é semelhante à ONU. A ONU não fala? Fala ou não fala, irmão Moacir? A ONU não fala? Determina. E vão determinar o fechamento, sabe? Nós vamos passar por um aperto aqui na terra. Porque vai ser uma coisa. Já não tem conselho municipal de pastores? Você vai ganhar força. Conselho regional, estadual, nacional, mundial. Quando virar lei mesmo, as virgens nécias que estarão aqui na terra não vão poder comprar e nem vender. Nós não estaremos mais aqui. Nós não estaremos mais. Porque há um que resiste. Há um que resiste. Até que do meio seja tirado. Segundo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. O que resiste? O Espírito Santo. Ele está em quem?
está na igreja. Quando a igreja for tirada, igreja, assim como a plenitude do Pai habitou no Filho, a plenitude de Satanás habitará em um homem na terra, o que o levará a ser uma conclusão, a besta mesmo, e vai chegar a se assentar lá no trono, lá em Israel. Haverá processos, a mesquita vai ser destruída, vão levantar o trono de Salomão verdadeiro, né? Essa baboseira brasileira aí, trono de Salomão, templo de Salomão, isso é baboseira, isso aí. Os judeus mesmo dão risada disso, sabe? Vão levantar o templo mesmo lá em Israel, e esse impostor vai se assentar lá. Mas Moisés e Elias entrarão em cena e vão dizer: esse não é o Messias, isso é falso. Vamos entrar aqui de volta, né? Mas isso anima a gente, sabe? Isso anima a gente. Você saber que está naquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro. Então, irmãos, aquele pedaço de terra estava na mão da Síria, porque Israel tinha perdido. Israel perdendo é sinal de quê? Quem era Acabe? O pior rei de Israel. Ele foi pior do que Saul, o rei Acabe. Casou-se com Jezabel, o que desencadeou uma seca de 3 anos e meio, cuja profecia sobre ela saiu da boca do profeta Elias. E ele estava prometido por Deus para morrer. Ele fez uma coisa maligna, porque um crente jamais deve se casar com uma descrente, em hipótese alguma. Não deve. Segundo aos Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não deve casar. Crente casa com crente. Crente casa-se com crente. Mas o que agravou a situação foi que ele matou Nabote. Vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. E Elias disse: do assim do Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o seu. Agora vejam bem, igreja, nós precisamos de ler mais, com vontade ou sem vontade. Porque vocês que prestam concurso, estão na faculdade, vocês estudam. Se vocês não pudessem estudar, vocês não estudavam não, né? Estudam porque tem que passar. Não querendo, passa a noite. Nós temos que ter um tempo. Você tem que programar um tempo para você ler. Você tem que programar o tempo. Você não programa uma visita? Uma ida na lanchonete? Programe um tempo para ler e um tempo para oração.
e até um jejum. Até um jejum, nem que for mensal, mas começa um jejum mensal. Porque muitos irmãos escoram muito no que o irmão Brana pregou. Escoram porque são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E esquece que o mesmo profeta disse: por menor que seja o grupo, há 3 classes de crentes. Quando você faz autoescola, eles vão passar para nós na escola como é que eu diria assim? Uma estimativa de quantos sairão da escola e vão ter acidente. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Lá na escola, na autoescola, eles mostram uma estimativa de quantos que saem da escola e terão um acidente e até morrerão. Eles mostram muita coisa, muito acidente. Mas ninguém sai da escola dizendo assim: não, vai acontecer comigo. Comigo não vai ter acidente. E acontece. Então, se há 3 classes de crente, uma só delas é espiritual, a outra não. Uma é carnal e a outra é manufaturada, é aquele crente hipócrita, é o crente refolhado, na frente dos outros ele é crente. Vocês vê, é o incrédulo, o manufaturado e o eleito. Lá em São João 6, a partir dos 60, depois que Jesus disse: quem não comia a minha carne, não bebia o meu sangue, muitos se escandalizaram, muitos não andavam mais com ele. Aqueles são os incrédulos. Dos 12 que ficaram, um era um crente manufaturado, era Judas. Jesus disse para eles: não quereis vós também retirar-vos? Pedro, representando os eleitos, disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas Judas ficou quietinho. E Judas era tão crente na vista dos outros que ninguém suspeitava dele, porque ele tomava conta do dinheiro, o que denunciava que ele era uma pessoa honesta. E quando Jesus disse: um de vós há de me trair, se ele fosse uma pessoa de atitude suspeita, haveria um cochicho entre os demais. Ah, eu sei quem é. É Judas. É ele mesmo. Estava desconfiado dele, sabe? Mas Pedro disse: por acaso sou eu, Senhor? O que indica que Pedro não tinha nem qualidade, ele era nervoso, sabe? Um pouco nervoso, temperamental. E Judas, aquela mansidão, sabe? Aquela coisa, quem olhasse para ele assim. É como eu disse outro dia pregando: às vezes você encontra uma pessoa que você prega para ele, fala: pastor, o irmão é uma bênção, só falta batizar. Ele é tão certinho, só falta batizar. Esse não batiza. Aí vem um todo esculhambado com a vida, todo atrapalhado lá, sabe? Esse, quando ouve: vinde a mim vós que estáis cansado, ele diz assim: é tudo que eu precisava. Vem todo quebrado,
Fui casado 2, 3, 4 vezes, a vida toda emaranhada, mas lá dentro daquele coração, uma semente de Deus. Aleluia, uma semente de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa concorda com tudo, você desconfia, sabe? Você desconfia dele. Então, é tempo hoje de nós determinar na nossa vida, determinar mesmo, ser mais espiritual. Está entendendo? Ser mais espiritual. Não é aquela tagarelação de língua estranha, não. Ah, o fulano é espiritual. Eu creio em língua estranha, vocês sabem disso. Aqui na igreja, eu creio que até irmãos já me ouviram falar em língua estranha. Você lembra de uma profecia lá no tabernáculo, na Marília, que Deus ia fazer uma obra aqui em Tupã? Quem está lembrado dessa palavra? Que Deus ia fazer uma obra. No lugar dos homens, não tinha nem homem para sentar. Os que tinham que trabalhar na igreja. Deus fez uma obra. Deus deu um tabernáculo. Deus salvou mais pessoas. Mas é pessoas com discernimento, gente. Discernimento. Que a pessoa que tem discernimento, ele discerne até se é. Porque tem duas coisas. O dom é dado sem arrependimento. Salmo 68, versículo 18. O dom é dado sem arrependimento. Você não precisa se arrepender. Você pode ter uma vida suja, está entendendo? E ter dons de Deus. Mateus 7, a partir do versículo 20. Por seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Se eu fosse só fazer culto de cura divina, vejam bem, só pregar cura divina e não se importar com as almas, só com o corpo de vocês, hoje, depois de 13 anos de ministério, esse lugar aqui, ó, não caberia mais ninguém. E não era com 14, 13 anos não. Com 3 anos de ministério, já não caberia mais ninguém aqui. Porque sinais nós temos sem dar tanto valor, sem frisar muito. Nós temos sinais aqui, sem frisar. Aleluia. Vocês são testemunha disso. Mas era uma preocupação só com o corpo. E Deus tem dado para nós isso. Mas a preocupação nossa principal é com as vossas almas. Então, eu não me intitulo como homem de Deus por ter orado e o enfermo tem sido curado. Isso acompanha, gente. Marcos 16, a partir do 19, saíram pregando o evangelho por todas as partes e cooperando o Senhor com eles, com sinais
e maravilhas que o seguiam. Mas eles pregaram o que? A palavra de Deus. Salvação para a alma e Deus trazendo cura para o físico. Glória a Jesus. O que tem de grandes homens de Deus, assim, no modo geral, você entrevista uma ex, que nada, eu era moça de programa. Sabe quem eram os meus clientes? Era o do Congresso, da Câmara dos Deputados, líderes religiosos, estão na mídia aí curando as pessoas, impondo a mão pelos enfermos, curando. Agora, nós não estamos nem vendendo, estamos dando a salvação para o povo. Dando a salvação para o povo. Vou citar um exemplo. A irmã Ellen estava aqui, ela foi lá fora. Moço, eu não creio que a Ellen tem câncer. Eu creio que é teimosia da doutora. Porque você viu como que ela falou com vocês? Não precisa ficar com medo desse não, que ele não é bravo. É porque não tem. Porque como é que pode? Ela tinha um no pescoço. Quem viu o tumor da Maela no pescoço? Levanta a mão. E um no pulmão. A oração da fé tirou os dois. Sumiu do pescoço, que era visível, palpável. E a doutora disse que achou um lá na cochichina, lá no Cafundel. Você não é bravo. Não é bravo porque não tem nada, gente. Já está curada. Ela passa mal por causa da quimioterapia. Por que depois da oração você não passou mal mais? E você passava mal com aquelas duas coisas em você? Por que só passa mal por causa da quimioterapia? Porque Deus já pôs a mão nela. Deus já curou ela. E eu repito, nós temos para nós aqui. Mas aqui se prega o evangelho que não tem muleta. Ele tem duas pernas boas. Ele tem a perna da salvação e a perna da cura divina. Aleluia, glória a Jesus. Mas eu estou indo na direção assim, deixando ser levado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós precisamos disso nessa noite. Nós temos que ser mais espirituais. Porque o espiritual, ele é um discernidor das coisas. Mas lembrando da língua estranha, há pessoas com um dom genuíno mesmo. O dom de língua genuíno, mesmo nos sistemas. Mas como o sistema não tem mais o sistema imunológico mais, acabou. O sistema não tem mais sistema imunológico mais, acabou. O sistema imunológico das denominações não tem mais. Então Josafá, ele disse assim: vamos consultar a palavra do Senhor, vamos consultar a palavra de Deus. Aí quase que 400 profetas de Israel, vejam bem, foi consultar os profetas da Jezabel, não, foi de Israel. Todos eles falaram unânimes: vai, que o Senhor é contigo. Mas Josafá espiritual, que discerne bem tudo, 1 Coríntios 2, a partir do 14,
não tem mais ninguém. Tem sim, sabe? Tem um tal de Micaías, só que ele só fala mal de mim. Você acha que se Elias já falou mal dele, um outro homem de Deus ia falar bem dele? Ele chamou Elias de perturbador de Israel. 1 Reis 18, verso 18 e 19. Todo homem de Deus perturba mesmo. Atos 24, 5. Paulo foi chamado de peste, promotor de sedições, e o principal da seita dos nazarenos. Chame a nossa doutrina de seita. Chamaram a doutrina de Paulo de seita, e é a nossa doutrina, é a mesma doutrina. Aleluia, glória a Deus. É a mesma doutrina. Aí mandaram um mensageiro para buscar a palavra de Micaías. O mensageiro foi, disse assim: olha lá, hein? Olha lá que, olha, em outras palavras, o seminário todo falou bem do rei. Olha, os 400 teólogos profetizaram que o rei vai vencer. Vê lá, hein? Fale como eles. Mas homem de Deus não é comprometido. Homem de Deus não é comprometido com dinheiro. Está entendendo? Homem de Deus é comprometido com a palavra. Homem de Deus se compromete com famílias, porque o dízimo é mais gordo. Homem de Deus se compromete com a palavra de Deus. Homem de Deus sobe no púlpito para falar o que Deus põe na sua boca. Se vai esvaziar a igreja, esvazia. Mas eu creio que tem eleito nessa cidade. Elias pensou que estava sozinho. Deus disse: não, Elias, eu reservei 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal e nem suas bocas o beijou. Deus tem eleito nesta cidade, que não está atrás de multidão, de porta larga. Ele está atrás da palavra de Deus. Ainda que ele saia com as costas ardendo, queimando de dar varada, mas ele diz: fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Jesus, que o teu servo ouve. Micaías disse assim: eu só vou falar o que Deus pôr na minha boca. Você me dá um tempo. E as pessoas sabem que nós pregamos a verdade. Elas sabem que nós pregamos a verdade. Não adianta, sabe? Quando Micaías veio, o rei Acabe perguntou: e aí? Qual que é a tua palavra? Porque o falso Zedequias tinha feito 2 chifrão assim, sabe? Aquela coisa toda. E diz: com esse chifre Deus vai ferir os assírios. Deus não é muito de cerimônia, gente. Uma vez o Montblanc disse que uma pessoa morreria entre 2 horas, 2h30 mais ou menos, por aí. Saiu uma profecia na igreja, a do Montblanc foi seca, sabe? Saiu uma na igreja com língua estranha e com intérprete, que aquela pessoa não ia morrer. E quando falou a língua estranha e interpretou, a igreja foi no auge. A igreja quase batia a cabeça no teto. E aquele alvoroço, e língua para cá e para lá, e aquela coisa toda. E Pentecoste, e poder caindo, o povo, sabe? Billy Paul ligou para o pai dele e falou: pai, e agora?
saiu uma profecia lá linda, alvoroçadora, que a pessoa não vai morrer. Irmão Brana, tranquilão, disse: filho, a profecia de Deus se cumpre. A de Deus se cumpre. Apenas quando morrer, vocês me ligam para dizer que hora que foi. E descansou naquilo. Alguém pode dizer: então, não é que o diabo foi lá e matou a mulher. Gente, o diabo pode fazer alguma coisa que Deus não queira? Satanás é um subordinado de Deus, você quer saber? Subordinado de Deus, ele é marionete de Deus. Não vai dar tempo de entrar aqui. Mas Micael disse assim: ó, sobe, Acabe, sobe, Deus é contigo. Acabe sabia que Elias era homem de Deus. Tem gente que sabe onde se encontra homem de Deus. A pessoa sabe que aquele homem não é de Deus. Eu não quero ninguém para ficar coçando minhas costas, para me ficar alisando, para ficar dizendo: não, você vai vencer, Deus é com você. Não, eu quero uma pessoa que prega mesmo, rasga, fala a verdade para mim, gente. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Vocês querem ir para o céu? Acabe disse para Micaías assim: até quando te conjurarei que não fale a não ser a verdade? Ele sabia que Micaías estava sendo irônico com ele. Ele já sabia qual seria a resposta de Deus a seu respeito. Tem gente que sabe qual é a resposta de Deus para ele. Aí ele diz: então, você quer a verdade? Vai. Eu vejo Israel disperso como ovelha sem pastor. E contou tudo. Mas por que Josafá ainda foi na guerra? Porque ele sabia que nessa guerra ele não ia morrer. Ele sabia que a profecia para matar alguém foi em relação a Acabe e não contra ele. Ele foi na guerra. Quando ajuntaram para pegar ele, disse: eu não sou o rei de Israel. O rei de Israel estava marcado para morrer naquele dia. E um soldado, sem querer, com simplicidade, o rei disfarçou de um soldado comum, porque devia, porque teme. Quem tem medo teme, quem tem medo deve, quem não tem medo não deve. Está entendendo? O soldado fez assim, a flecha bateu bem na divisa da fivela da couraça, e Elias saiu da guerra, morreu. O carro que ele vinha ficou melado de sangue, e quando foram lavar o carro que ele vinha, os cães, lá no tanque de Samaria, os cães foram lamber, como lambeu o sangue de Nabote. Ninguém pode brincar com Deus, gente. Esse povo está brincando com Deus, brincando com o dinheiro do povo, ludibriando o povo. Nós não podemos brincar com almas que custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua alma custou o sangue de Jesus Cristo. Eu não posso brincar com vocês. Eu tenho que vos falar a verdade. Se você não tem dado conta de ser um cristão, ore a Deus. Diga: Senhor, me ajude a levar minha cruz. Porque eu sei que Ele ajuda. Ele me ajuda. Fiquemos em pé nesse instante. Feche os olhos.
Glória a Deus. Tem gente que gosta de ser adulado. Uma adulação. O pastor gosta de mim. Gosta? Ele gosta do teu dinheiro. Porque o amor, ele é corretivo. O amor fala a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus. Aqui está esse povo. Eles estão aqui por uma razão. Porque nós pregamos a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Há pessoas aqui gemendo, que vieram no culto, e que até vai em outras igrejas, diz: não é igual lá no tabernáculo, e no entanto eu não tenho dado conta de ser como o Senhor quer que eu seja. Mas eu quero dizer para você uma coisa: fique, se a mensagem, quando é pregada, e você sente que está devendo a Deus, você sente que é a verdade, você sabe que é a verdade, mas você não tem dado conta, fique. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus está aqui conosco nesta hora. Aleluia. Vai falando com Ele, diga: Senhor, eu não tenho dado conta de ser um cristão, mas eu creio nestas verdades. Eu ouço isso desde criancinha, isso não sai das minhas memórias. Desde criança eu tenho ouvido essa mensagem. Eu sei que é a verdade de Deus. O Senhor é um Deus que transforma a gente. O Senhor é um Deus que transforma. E eu quero ser transformado. Porque se eu for transformado, eu não vou sentir falta daquilo que eu devo deixar, porque haverá uma transformação na vida. Glória a Deus. Se um pássaro fosse transformado em um peixe, o peixinho desceria às profundidades das águas, e ele ia se sentir bem lá embaixo. Mas se um pássaro descesse às profundezas, ele logo queria voltar para a atmosfera, porque ele ia dizer: eu não sou um peixe, eu sou um pássaro. Mas se o pássaro for transformado num peixe, ele vai gostar de água, das profundezas. Assim o crente transformado, ele entra para as profundezas de Deus. Por isso, tem misericórdia do nosso povo, Pai Santo. Eu peço misericórdia nesta noite. Vá de encontro com esse coração nesta noite. Ajude esta família, meu Deus. Ajude esse pai de família. Ajude esta família, meu Deus. O diabo entrou para cirandar. Entra agora para desmanchar. Entra agora para destruir os alicerces formados pelo diabo. Esse que vem de uniões fracassadas, Senhor, 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 eu creio que todos que estão aqui dentro, se não é casado, mas procura um relacionamento sério, duradouro, firmado na rocha. Glória a Deus. Eu sei que tem gente aqui dizendo assim: Senhor, eu quero parar de sofrer do jeito que eu tenho sofrido.
Eu quero parar de dar cabeçada. Eu quero ajustar a minha vida financeira, a minha vida física, a minha vida espiritual, conjugal, todos alinhados com a palavra de Deus. Me dê isso nesta noite. Eu sei que o Senhor tem falado a verdade para nós. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o enfermo seja curado nesta hora. Diga a palavra a seu respeito. Pelas pisaduras de Jesus Cristo eu estou curado. Eu estou curada. Aleluia. Aleluia. Assentem-se, irmãos. Oh, glória a Deus.